Tá, então vamos lá. Aula 2 aqui, vamos conversar hoje sobre alguns parâmetros fundamentais em vendas, tá? Até explicando para vocês um pouquinho do raciocínio lógico de tudo. Vendas é uma ciência que engloba, né, o emocional e o racional. E é importante porque nós estamos à beira de entrar dentro da vertente racional no mundo das vendas. Então a gente pôde falar, né, sobre habilidades, sobre mentalidade, trouxe ali um pouquinho do contexto, né, do que é venda. E hoje, especificamente, eu quero abrir e expandir muito da visão de vocês para o lado racional da venda. Eu tenho um background, por exemplo, de formação biológica. Então, eu sou cirurgião dentista e dentro da biologia, eu posso afirmar para vocês, tá? É um pouco diferente do que a gente presencia no mundo das vendas. 2 mais 2 às vezes não dá 4. Por incrível que pareça, é um pouco difícil de entender, né? Mas dentro do mundo biológico, 2 mais 2 às vezes dá 7,75 ou 4,15. Ah, por que isso? Porque cada organismo responde diferentemente um do outro, né? A gente não está acostumado assim a enxergar 100% padrões em tudo. Então, você não pode dizer que é uma ciência cartesiana, completamente exata, porque existem muitas variáveis que influenciam. Já no mundo das vendas, não. O mundo das vendas, ele é um mundo que quanto mais exatidão você puder ter, maior será a sua eficácia. Ou seja, quanto mais você conseguir mensurar as coisas, melhor com certeza poderão ser os seus processos e, consequentemente, o seu desempenho também, tá? Então, hoje a gente vai falar de um ponto muito importante antes de dar entrada no processo propriamente de vendas, porque eu quero trazer algo que eu aprendi na minha vida que eu acho que é bem relevante para você nunca esquecer para a tua. Tudo que é dito antes é diagnóstico. Tudo que é dito depois é desculpa. Então, por que que eu trago essa aula até antes do processo de vendas? Porque eu quero que vocês saiam dessa aula com a verdadeira clareza e a importância de praticar métricas dentro do teu negócio. Realmente mensurar as coisas para você poder aprimorar, para você poder evoluir, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre KPIs, beleza? Então, vamos bater esse papo aqui hoje juntinhos, tá? Bom, primeiramente, né, o que são KPIs, tá? KPIs, pessoal, eles são métricas de desempenho que irão avaliar o quê? Processos ou atividades em relação a objetivos específicos. Então a gente vai estar falando de métricas, tá? Para que que isso é fundamental? Por que que a gente tem que fazer isso e a gente tem que buscar ter essa clareza em relação a essa importância? Porque eles avaliam o processo de vendas em geral e nos trazem muito mais clareza de áreas de melhoria, de motivação e recompensa, principalmente perante a nossa equipe de vendas. Então, quanto mais dados nós tivermos, quanto mais métricas nós tivermos, com certeza será melhor a nossa eficiência dentro do nosso processo. Por isso que eu trago aqui para vocês essa visão. Tudo que é dito antes é diagnóstico, tudo que é dito depois é desculpa. Então eu já quero que antes de nós entrarmos no processo de vendas, vocês já entendam o quão é importante vocês se dedicarem dentro do negócio de vocês às métricas que o seu negócio apresenta, tá bom? Então, quais são alguns, né, KPIs que nós temos como essenciais no mundo das vendas, tá? Então, por exemplo, número de leads gerados, né? O que que seriam leads, né? Seriam pessoas interessadas, né? Pessoas que queiram conhecer ou que, de uma certa forma, elas tiveram a atenção chamada por o seu produto ou pelo seu serviço. Essa é uma métrica, um KPI fundamental dentro do mundo das vendas. Então, saber exatamente o número de leads gerados, eventualmente numa campanha, numa propaganda, em qualquer coisa, qualquer tipo de marketing que você tenha realizado, é fundamental. Um outro KPI que é fundamental
a taxa de conversão de leads. Ou seja, daquelas pessoas que foram impactadas, quantas verdadeiramente se converteram em se tornarem clientes do teu produto ou do teu serviço. Outro que também tem um fator relevante, que é o ticket médio. Ticket médio significa o quê, né? O valor médio de cada venda realizada dentro do seu estabelecimento, dentro do seu consultório, dentro do ambiente que você pratica essas suas vendas. Ticket médio é fundamental. Custo de aquisição de clientes. Outro KPI fundamental, a gente entender, né, quanto custa nós trazermos aquele cliente para dentro do nosso negócio. Porque isso vai determinar, né, budget de investimento em mídia, budget de investimento em tráfego, o que que nós vamos fazer. Então, a gente entender aí, óbvio, né, sempre buscar um saldo positivo entre o custo de aquisição e realmente, né, o valor da venda que foi realizada, porque não adianta nada você ter um custo de aquisição maior para cliente do que o valor da venda ou o ticket médio que é praticado. Então, olha só como é fundamental, né? Isso diferencia, por exemplo, negócios que têm sucesso e negócios que têm fracasso. Tempo médio de ciclo de vendas, ou seja, quanto tempo leva para que você possa converter, né, um lead em um cliente. Eu gosto de citar um exemplo aqui porque existem profissões, negócios, serviços que são de um alto valor agregado, que são processos de decisões mais complexas. E esses processos de decisões mais complexas dentro desses negócios, eles, por exemplo, às vezes eles têm um tempo médio, um ciclo de vendas maior. Você precisa de mais exposições, mais contatos, maior régua de relacionamento com aquele teu cliente para fechar negócio. E muitas vezes eu já também tive diante de pessoas, por exemplo, que têm negócios mais complexos e que o diagnóstico do problema do negócio foi que precisa-se sim ter mais paciência, precisa-se sim ter uma régua um pouco mais estreita de relacionamento com a pessoa para que se feche negócios. Margem de lucro, né? Outro KPI também fundamental, saber quanto de lucratividade você tem no teu negócio. E muitas pessoas não têm isso definido, né? Elas não conseguem ou não sabem chegar ao preço final de um produto. Então, é importante você ter essa clareza. E também a satisfação do cliente, né? Porque existem algumas coisas que eu aprendi no mundo das vendas, né? Uma delas é que sempre será mais fácil você vender para um cliente que comprou de você, né? Então, uma pessoa que já comprou de você é sempre mais fácil você revender alguma outra coisa, um outro produto, um outro serviço para ela. E uma pessoa satisfeita, ela se torna uma propaganda ambulante do teu negócio. Então, saber qual é o nível de satisfação que você está entregando para o teu cliente é fundamental, tá? Ok, trouxe alguns essenciais. Porém, nós sabemos que existe, cada negócio é um negócio. Então, você que está aqui hoje, você tem um negócio específico e você, quer queira ou quer não, você tem métricas e parâmetros específicos perante ao negócio que você tem. Então, às vezes você é um corretor de imóveis, às vezes você está aqui, você é um dentista, às vezes você está aqui, você tem um pequeno negócio. Então, o KPI ele precisa estar realmente muito claro para você? Ele precisa ser específico para você. Então, esses são alguns pontos que você precisa ter em mente para que você possa definir os seus KPIs. Quais serão os pontos importantes para que você pratique, né, o conhecimento e validação de métricas dentro do teu negócio para que você possa ter o maior controle e depois, posteriormente, fazer um ajuste fino. Então, por exemplo, os KPIs, na hora que você for definir os seus, eles têm de estar completamente alinhados com o seu objetivo. Então, o que que você quer? Ah, você quer vender mais para os mesmos clientes que você tem, você quer novos clientes, você quer melhorar a sua margem de lucro, você quer aumentar o seu faturamento. Então, alinhar o seu objetivo, aquilo que você quer, porque às vezes, por exemplo, você quer expansão da sua empresa para outras regiões, você quer aumentar a sua carteira de clientes. Então, entender exatamente, estrategicamente, o que você quer é um ponto fundamental para você definir a métrica que você vai utilizar. KPIs ter mensurabilidade, ou seja, serem fáceis de serem mensurados, também é fundamental, porque não adianta você desenvolver um KPI completamente difícil ou complicado de ser mensurado e você não conseguir fazer isso
com frequência, tá bom? Acionabilidade. Então, é algo que tem que deixar claro para você o que precisa ser feito para que você melhore o processo de vendas. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês em relação à acionabilidade. Então, vamos supor que você tem um processo de vendas que ele começa, né, com captação de lead. Você tem uma primeira apresentação do teu produto ou serviço e depois você passa para a etapa do fechamento. Quando você consegue definir muito claro, com acionabilidade, né? Como que tá esse seu funil? E você enxerga, por exemplo, né, que dentro da sua captação de lead, você tem um número super satisfatório. Porém, dentro de um processo de apresentação, você já tem um decréscimo considerável do número de apresentações que são realizadas. Perante ao quanto de lead que são captados, você já consegue enxergar com clareza que o problema está na conversão, ou seja, no caminho natural desse lead, da captação para a apresentação. Então, quando você consegue fazer esse tipo de mensuração, quando você consegue ter clareza, cara, quanto que eu captei, quanto que eu estou apresentando, quanto que está em processo de fechamento, você consegue ter clareza da em que etapa do processo de vendas está o teu gargalo. E sem dúvida nenhuma, né, a relevância. Então, tem que ser importante para um negócio específico que você tem. Então, você pode, né, usar a sua criatividade, usar a sua imaginação, definir próprios KPIs para o teu negócio, para que você possa ter uma melhor métrica de tudo, tá? Então, alguns pontos aí que você pode levar e deve levar em consideração para que você consiga melhorar suas métricas. Então, vamos lá. Outro ponto que nós precisamos entender, que não é só definir, é monitorar. Então, quando o assunto é KPIs, a gente precisa criar a disciplina de coletar os dados de forma regular. Isso talvez é uma das culturas mais difíceis de se implementar numa empresa, uma das culturas mais difíceis de se implementar num negócio. Eu aprendi uma coisa, né? Que existe dois tipos de venda. Existe uma venda pontual, que ela acontece naquele momento, e tem o desejo da venda para sempre, né? Que empresas que vendem para sempre, empresas que praticam a venda de maneira regular e constante, são empresas que dedicam-se a colocar dados de forma regular em uma plataforma ou algum software de controle. Então, você precisa ter isso na tua cabeça, enxergar o médio e longo prazo desse plantio de forma muito positiva para o teu negócio. Então, crie para ontem a cultura de coletar dados de forma regular. E para isso, use ferramentas, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco de um conceito, beleza? Para vocês poderem entender um pouco de conceito de ferramentas, para que depois vocês possam ir para o mercado, procurar a melhor ferramenta que se adapte ao teu modelo de negócio, àquilo que você tem hoje na mão. Mas hoje a gente precisa ser muito sincero, né? Hoje a gente vive a era da informação, a era da digitalização. Então nós temos hoje muitas ferramentas para que você possa fazer análise desses seus dados e até coletá-los de uma maneira muito mais simples, tá? E uma das dicas também fundamentais é você poder usar tudo isso que você coleta para que você também possa trazer clareza para a tua equipe de vendas, caso você tenha uma equipe de vendas. Porque eu parto da premissa na minha vida, eu treino muito, eu falo muito, eu instruo, eu estou muito dentro do mundo da liderança, e tem uma frase para mim que ela faz parte da minha vida mesmo, né? Que é a visão de que o óbvio não é óbvio. E tudo que é feito no feeling, dentro do mundo dos negócios, leva uma empresa ao fracasso. Ponha isso na sua cabeça. Então, o feeling dentro do mundo dos negócios, ele não existe. Existem métricas. E se você acha que é óbvio aquelas métricas que às vezes estão negativas para a tua equipe de vendas, ou se não, para você como vendedor, aí sim que realmente você está num abismo. Então, trazer a leitura desses números para trazer ainda mais clareza para as pessoas que compõem a sua equipe de vendas é fundamental. Legal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre CRM, tá? O que se trata essa sigla, né? O que é o CRM? O CRM, pessoal, ele vem da sigla no inglês Customer Relationship
Management. E qual que é a ideia? É, na verdade, um software de gestão de relacionamento com o cliente. E o que que ele faz, né? Ele tem aí como estratégia trazer um conjunto de ferramentas para centralizar todas as informações do teu negócio, para otimizar as interações entre elas e construir relacionamento de longo prazo. Então você que tem um negócio, ter um controle para o teu negócio de métricas, números e validações é fundamental. E você pode obter esse controle através do quê? Através de softwares de CRM, tá bom? Existem inúmeros no mercado, existem algumas empresas, existem alguns softwares que são softwares nativos, né? São softwares que você, de uma certa maneira, você customiza. É algo que você vai ter que procurar um pouco dessa informação, porque cada um atende uma determinada pessoa de uma maneira específica, então tem softwares para um bolso um pouquinho mais recheado, tem softwares para um bolso um pouquinho mais vazio, então você vai ter ali total liberdade de encontrar um sistema de gestão melhor para o teu processo de vendas, tá? E ele tem o objetivo. E quais são os objetivos do CRM? Então, para você entender o quanto que esses objetivos eles são benéficos, tá? Olha lá. Primeiro, aumentar a retenção de clientes. Ele vai ajudar você a reter os clientes que você tem, porque ele vai trazer para você uma visão, né, de uma régua de relacionamento. Então, olha só como é importante isso, né? Então, ele traz uma visão de uma régua de relacionamento e você consegue aumentar a retenção dos seus clientes. Ele melhora a experiência com o cliente, porque quando você melhora o seu relacionamento, naturalmente melhora a experiência. Outro ponto, ele aumenta as tuas vendas, né? Quem não quer melhorar as vendas? Isso aí eu acho que é o sonho de todo mundo, por isso, inclusive, que você faz parte desse curso, tá? Melhorar as suas vendas. Ele te ajuda a tomar decisões estratégicas. O que é uma decisão estratégica, né? É uma decisão de baixo custo. Isso é uma decisão estratégica. Quando a gente decide algo e paga barato pela decisão, que é o sonho de todo empresário, é uma decisão estratégica. E ele vai fazer com que você otimize processos, porque você vai ter muito mais clareza deles. E às vezes, dentro dos seus processos, você vai enxergar que, cara, aquele processo ele é descartável. E aí você ganha tempo. Tempo é dinheiro. Então ele vai fazer com que você otimize processos. Esses são os objetivos, perfeito? E quais são as vantagens propriamente dita? Então a gente tem uma melhora considerável na comunicação entre colaboradores e suas equipes. Nós conseguimos enxergar de maneira completa o nosso cliente. Mais do que enxergar, a gente consegue segmentar os nossos clientes. Então imagina, né, que você é uma pessoa que você vai ter diferentes e distintas personas de clientes que são atendidas. Você consegue segmentar e você consegue atuar de uma maneira muito mais específica com cada um deles. Você consegue personalizar com isso toda a sua campanha de marketing, analisar seus dados e insights para poder sempre trazer muito mais eficácia, tá? Então, isso tudo a gente tem de benefício dentro do nosso software de CRM, beleza? Bom, então olha lá. O que a gente busca com tudo isso? Olhando para a CRM, a gente busca de uma maneira clara, nós buscamos melhorar o nosso processo de vendas, tá? Então, como cada software é um software, tudo precisa ser analisado por você. Como os indicadores, eles acabam sendo indicadores personalizados, é algo também que precisa ser avaliado por você. Mas eu acredito que através desse bate-papo, minimamente você já tem uma visão do como proceder e o que levar em consideração para que você possa estabelecer para si como dados importantes e métricas relevantes para que você possa ter dentro do teu negócio. Mas mais do que isso, eu acho que a verdadeira importância dessa aula é você fazer, né, as pazes, caso você tenha brigado uma vez na sua vida, mas mais do que fazer as pazes, é você de verdade se comprometer daqui para frente
a criar um elo de confiança com métricas e números. Porque venda é métrica e número. E eu tenho um grande mentor na minha vida, né? Que ele fala o seguinte, né? Que nós só conseguimos melhorar aquilo que nós conseguimos mensurar. Então, por exemplo, se não há mensuração, não há melhora. Então, se não mensuramos, não conseguimos melhorar. E trazer para vocês de uma maneira muito clara aí, né? Que esqueçam e abortem na vida de vocês o feeling, né? Esqueçam, abortem, não é uma prática profissional. Tudo que você leva no feeling, tudo que você acredita que seja, saiba que existe um viés muito inclinado para que você possa, às vezes, estar tendo um olhar emocional dentro de um universo racional, que é o universo das vendas, tá? Então, nós temos ali muitos gatilhos, mas o racional ele impera, principalmente quando a gente está falando de controle e melhora e performance. Ok? Beleza, então vamos supor, dei essa aula de KPIs, trouxe essa parte introdutória, legal. Pelo que eu olhei aqui, deu, uns 25 minutos, né? Óbvio que talvez ali para as pessoas eu vou trazer de uma forma um pouquinho mais até palatável, trazendo alguns poucos outros exemplos, tal, para vocês um pouquinho mais expresso. Aí que nem, por exemplo, aqui vocês orientam abrir para perguntas no meio da aula, o que que vocês orientam? Eu não sei muito base aí do que geralmente faz. Olha, eu fiz o curso do Thiago Concer, tá? Tá, De vendas. Então, tem uma coisa que pode falar eu aí. achei interessante, que talvez dê para a gente incluir aqui, mas teria que procurar alguma empresa parceira para isso. Eu não sei se cabe também num primeiro treinamento ou para um próximo, da gente ter alguma parceria de algum software de CRM para a gente incluir no sistema, entendeu? Ou Legal. vender ele separadamente para quem tiver interesse. Seria uma opção estratégica. Lá ele tem no dele uma empresa parceira, o qual ele faz uma venda do CRM dentro do Dos próprio caras. curso dele. Tá, Exatamente. Aí ele chama a galera para ver uma aula bônus de tá. CRM, somente de CRM. Aí o Lá vai cara o Thiago se mostra. afiliar a alguma empresa parceira de CRM. O Oi? quê? Lá vai o Thiago se afiliar a alguma empresa de CRM, né? Porque Ah, filho, aqui, 50 né? 50. Aqui a gente É, faz tudo, né? Tem eu jeito, acho não. que tem alguns aplicativos que você consegue usar como CRM gratuitamente, e tal, mas não é funcional, assim, 100%. É, A porque gente fica, pode. você percebe, né? É uma aula contextual, porque tem que falar disso, mas é uma coisa que, tipo Uhum, assim, né? É um software. Essa é a grande é, verdade. É um software. Então precisa se o cara vai precisar ter a proatividade de procurar, mas eu acho é, super válido, velho, a gente conseguir é fazer porque alguma é, filiação e depois trazer um software específico. você tem uma parceria, de repente você consegue até mostrar um pouco as funcionalidades, sabe? Alguma coisa Sim. básica, nada para. Porque o cara que tem a empresa dele não tem os KPIs, os KPIs, não sei. Você está falando KPIs. Cara, eu É que preciso assim, eu estou no melhorar essa pronúncia aí, corporativo. eu me perco no que e no que. A Tati já me corrigiu É, já. ó, no corporativo, aqui no Brasil, nós falamos KPIs. Não tem problema nenhum você falar isso, mesmo porque você vai pegar a galera do Brasil aí, né, para fazer Então, esse curso. Então, se pode você falar falar K- KPIs. KPIs, cara, tá ótimo. Agora, se você for falar o KPIs, aí você tem que mandar o K, tá ligado? Você tá falando sei lá como você tá falando. Então, eu vou falar KPIs. Melhor. KPIs. Eu prefiro, Tá uma por quê? Você miscelânea. vai lidar com o público daqui, entendeu? E Perfeito. assim, no corporativo nós falamos assim, tá? Mas isso é só um parênteses. E aí, Aham. então, a gente vê, eu converso com o Fry sobre uma possibilidade de a gente procurar alguma empresa que queira fazer uma parceria e, de repente, a gente consegue incluir alguma coisa. Perfeito. Perfeito. Tiago, eu acho que assim, ficar abrindo para pergunta acaba demandando, ainda mais porque as pessoas vêm, são prolixas, quer contar toda uma história, não sei o quê, né? O que eu acho que talvez seria interessante, que talvez eu faria assim, daria uma olhada na caixa de perguntas, falar assim, gente, escreve aí quem já controla, qual é a sua principal métrica.
Ou alguém tem essa dor de hoje ter um negócio e não controlar? Escreve, eu tenho essa dor. Porque aí você, por exemplo, né? Porque aí você dá uma focada nessa última mensagem aqui que você deu, né? Se não há mensuração, não tem como melhorar, não se melhora nada sem medir, né? Então, você aí e mantém a galera, tipo, pera, também quero, porque o pessoal quer participar, eles querem falar, né? Das suas Sim, dores ou das suas alegrias. Eles querem dividir, as pessoas querem. sim. Então, não sei se de repente, gente, escreve aqui na caixinha, eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês, o que que vocês já controlam, o que para vocês é fundamental, ou quem não controla e está aqui já desesperado com essa informação que eu tô escrevendo aqui. Aí, Tá. né, você pode falar, aí, ó, a maioria da galera tá falando que não controla. Então, Tá. isso é realmente muito importante. Vamos se organizar, vamos se comprometer e talvez nessa aula de capiar, de quem eu, não, eu agora eu vou me enroscar, porque eu não consigo falar sem ser, eu consigo falar o KPIs. Enfim, talvez essa aula poderia ser como exercício para o final da aula, trazer quais são os seus maiores desafios em ter essas métricas, quais seriam essas métricas, outras, enfim, porque é realmente muito importante, né? Aí Sim. está um pulo do gato nessa aula que você está trazendo, que se a pessoa mudar e trouxer duas métricas, talvez o negócio dela vai alavancar. Perfeito. E ela vai falar, puta, o treinamento do canino é muito top, porque alavancou. Por Perfeito. conta de duas métricas que de repente ele colocou e abriu para a equipe cuidar, o negócio bombou. Né? Porque o importante também é a gente depois ter os feedbacks de resultado, de que a pessoa foi lá, pôs em prática e deu certo, né? É isso que vai criar autoridade nesse programa de vendas. Perfeito. Então, eu acho que ainda a gente precisa colocar mais em prática esse negócio. Eu acho que a caixinha é legal. Eu vejo algumas pessoas fazendo dessa forma. Então, as Tá. pessoas escrevem lá, e até os grandes caras aí que fazem um monte de coisa, tem sempre umas pessoas que estão sempre perguntando. As pessoas às vezes até sabem quem é que vai perguntar, porque gosta de participar, né? Perfeito. Então, a caixinha talvez façam eles participar e ajude a gente a ter dinâmica no processo, sabe? Não Sim. entope o negócio. Eu tenho muito dessa, assim, por exemplo, dentro dos meus treinamentos da Hive, eu sou um cara que puxo muito a interatividade, entendeu? É que aqui a gente tá Uhum. numa métrica um pouco mais quadrada, porque a gente tá em Sim, três, quatro pessoas, mas eu puxo bastante, né? Até brinco, né? Que o chat, eu brinco ele que ele é o chat amizade do amor, e a galera pira, porque, tipo, gera um puta de uma comoção pelo chat, então a galera quer participar, a galera quer entregar. Então, vou puxar essa interação, né? Dá para jogar enquete aqui também, né? A enquete é uma sim. coisa que também dá para validar, pede para os caras votarem rapidinho, eu já deixo uma enquete preparada antes do próprio treinamento. E aí Legal, enquete também é bacana. legal. Então, assim, dá para gerar uma interação, tá? É que realmente ficou uma aula mais rápida, mas é dentro dessa proposta, né, Denis? Que não adianta, cara. Precisava ter um parceiro aí para poder mostrar propriamente dito. Eu até, né, na empresa que eu tenho, que é a BP Group, eu tenho um software de CRM, eu poderia até abrir e mostrar para eles mais ou menos como é que funciona o meu software de CRM, mas se tiver alguma empresa parceira que queira poder amarrar aí, melhor ainda, né? Uhum. Mas se Beleza. você já tem, se você já tem, mostra para nós depois como que Sim, funciona, de sim, repente, posso mostrar, posso mostrar, tá? tá? Beleza. Legal. Fechou. Beleza, tá? Então, qual que era a ideia, né? Então, só para retomar aqui. Então, na aula um ficou Introdução a Vendas e Habilidades de um Profissional de Vendas. Na aula 2 ficou Mentalidade de um Vendedor e KPIs. Agora acertei, né? KPIs. Aí entraríamos na aula 3. E o que que eu determinei aqui para a aula 3? Primeiro, definindo o perfil do cliente ideal. E segundo, desvendando e entendendo clientes, tá? Então aí agora eu entraria em aula 3. Tá. Deixa eu só abrir aqui meu suporte. Aqui tem computador para tudo quanto é lado. Porque o que que acontece? Eu escrevendo
tudo aqui, para poder trazer de uma maneira um pouco mais palatável para as pessoas, e pensando em todos os nichos, em todos os públicos, eu cheguei à conclusão que não dá para entrar no processo de vendas sem antes fazer um pouco dessa leitura básica. Porque eu tenho certeza que muita gente não tem isso, entendeu? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de funil de vendas, por incrível que pareça, assim, hoje é uma coisa um pouco mais óbvia, por exemplo, do que definir o perfil do cliente do cara. O cara não para enxergar, pô, quem que é o público dele, quem que é o perfil do cliente dele para ele atuar diretamente, entendeu? Então eu quero trazer um pouquinho dessa visão, porque eu acho que vai ser um grande diferencial para o curso, sabe? Não é todo mundo que fala sobre isso, tá? Então, geralmente a galera é mais quadradinha mesmo, né? Já entraria em processo, falaria de topo de funil, meio de funil e final de funil, né? Aqui a gente consegue trabalhar até um pouquinho da mentalidade mais um pouco, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar em um ponto que eu posso dizer para vocês, por ter a experiência, né? Por ter de verdade, assim, trabalhado diretamente na ponta da venda, tá? Eu sou um cara que todo ensinamento que eu passo aqui é um ensinamento vivido. É realmente estando em contato direto há mais de 17 anos com clientes dentro dos meus negócios e dentro das empresas que eu represento. Então, quando a gente para olhar para pessoas e sempre que a gente tem uma visão sobre vendas, existe uma frase que eu acredito que ela determina muito do processo, que é: o maior erro em vendas é querer vender tudo para todo mundo. Perfeito? Então, isso é um erro que acontece com frequência. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas querem vender tudo para todo mundo. E quando a gente acaba querendo vender tudo para todo mundo, a gente acaba que não vende nada para ninguém. Então é importante você ter essa clareza, você ter esse foco, você ter estratégias e realmente direcionamento para você atuar de forma específica e, além de específica, atuar de uma forma barata. Porque quer queira ou quer não, no final das contas, a gente busca sempre o quê? Entregar o melhor serviço, o melhor produto, da forma mais barata possível e obter o maior lucro com isso que se possa obter. Perfeito? Então vamos lá, a gente vai conversar agora sobre o perfil do cliente ideal, tá? Que no caso em inglês, né, Ideal Customer Profile. O que é isso, né? Isso é uma ferramenta estratégica que as empresas elas usam para quê? Para que possa aumentar as vendas, fidelizar os clientes e alcançar um maior sucesso no mercado. E basicamente se dá através do quê? Da gente criar uma visão detalhada, uma persona detalhada, de verdade, né? Uma pessoa específica dentro de suas características, que será essa pessoa a que mais vai se beneficiar dos produtos ou dos serviços que você oferta. Então, existem alguns pontos que são muito relevantes, a gente vai discutir, mas eu quero, no final dessa aula, que você saia daqui, e até vai ficar aí um dever de casa para vocês poderem trazer, a gente debater e conversar um pouquinho na próxima aula, que é você poder, na hora que se encerrar, saber como você cria esse seu cliente e, obviamente, você poder criar o seu cliente ideal, tá? E isso vai trazer muita clareza e vai ser uma coisa que vai facilitar muito suas decisões. Então, primeiramente, deixa eu te explicar o porquê que você deve fazer isso, tá? Então, o primeiro ponto é por que que a gente precisa e é interessante a gente realizar a definição desse nosso cliente ideal. Para quê? Para que a gente possa direcionar marketing e vendas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai direcionar os nossos esforços. E quer queira ou quer não, direcionar os nossos esforços vai aumentar a eficiência das nossas campanhas. Então, quando a gente olha para marketing e a gente consegue definir
quais são os clientes com potencial maior de compra, a gente consegue ser muito eficaz e atuar de forma muito mais barata para atingir esse tipo de pessoa que nós sabemos que de verdade vai trazer um resultado. Então, olha como é incrível isso. Quando eu sei quem eu quero atingir, fica mais fácil eu atingir. Quando eu não sei quem eu quero atingir, meio que eu atiro, né, para tudo quanto é lado, e o atirar para tudo quanto é lado sempre vai simbolizar você gastar mais dinheiro do que você precisaria. Perfeito? Outro ponto que é fundamental. Para que a gente possa evoluir como marca, né, produtos, serviços, a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer. Na visão de crescimento e desenvolvimento, saber quem a gente atende diretamente é algo que é responsável por uma eficácia de um novo lançamento, tanto de produto quanto de serviço. Porque às vezes você já tem a base daquele cliente, você já sabe como é que se porta e quem são aquelas pessoas, e naturalmente fica muito mais fácil você já desenvolver outros produtos e outros serviços para atender esse nicho de pessoas. Então isso vai fazer com que as pessoas se satisfaçam mais e fidelizem mais a sua marca. Isso, gente, economiza muito dinheiro dentro de um processo de evolução de uma marca e, obviamente, né, na visão de rentabilidade de um negócio. Então, eu saber com clareza quem eu tenho na minha mão e desenvolver um produto específico para esse mercado é algo que vai economizar tempo e dinheiro e trazer muito mais resultado para você, tá? E sem falar de algo, né, que eu no mundo das vendas eu sou apaixonado, né? O mundo das vendas, ele é um mundo que hoje a gente olha que ele está dentro de uma redoma de automatização muito forte, a gente sabe disso, né? As práticas digitais, elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia, não tem como desconectar hoje o ser humano do aparelho celular, então é aonde a pessoa passa mais tempo, é aonde você também precisa se comunicar, não tem jeito, não dá para você, às vezes, só se comunicar regionalmente, você tem que estar também nas redes. A gente vai falar sobre isso também num determinado ponto do curso. Mas a visão né? É, eu preciso personalizar. Porque hoje, né, a prática do spam, a prática daquela atividade sem pessoalidade, ela, cada dia que passa, ela está em descrédito. Então, cada dia que passa, ofertas sem pessoalidade e sem personalização, elas atingem menos as pessoas. Porque o que acontece, né? O ser humano, como ser, ele gosta de ser cuidado de maneira pessoal. Até a página 2, a gente conseguiu penetrar de uma maneira impessoal. Só que agora as pessoas elas já estão mais escaldadas. Hoje você mandar uma mensagem copia e cola para uma pessoa, ela consegue ver se é copia e cola de uma maneira muito fácil de se identificar e ela toma a ação baseado ao sentimento de ter recebido, por exemplo, uma mensagem copia e cola. Quando a pessoa ela recebe uma mensagem copia e cola, a eficácia da ação que ela vai tomar, caso seja uma chamada à ação para ela comprar um produto ou um serviço, vai ser muito menor, porque ela sabe que é uma mensagem copia e cola. Quantas vezes eu já recebi, por exemplo, aqui mensagens copia e cola que a pessoa sequer mudava o nome. Ela já escrevia Oi Fulano. Caramba, cara, isso aí é o máximo do desrespeito com uma pessoa. Afinal de contas, né, dentro das premissas básicas de relações humanas, né, o nome é o som mais doce para o ouvido de uma pessoa. Se você não chamou uma pessoa pelo nome, saiba que o seu ponto de conexão inicial com ela, ele vai ser muito mais restrito. Então, aprendam, entendam como praticar, principalmente técnicas, para que você não esqueça o nome das pessoas caso você é uma pessoa que esquece nome de pessoas, tá? Eu tenho 3 básicas aqui, né? Vou dar uma dica aqui para vocês aproveitando. Primeira delas, assim que uma pessoa ela fale o nome dela para você, repita internamente de maneira concentrada, no mínimo 3 vezes o nome dela. Então, Paulo, então de maneira concentrada internamente repita, né? Paulo, Paulo, Paulo. Outra dica, associa o nome dessa pessoa assim que ela te falar a uma pessoa famosa. Então,
Ah, Paulo Coelho, pô, o escritor Paulo Coelho, legal. Associa imediatamente a uma pessoa famosa. A probabilidade de você esquecer também vai ser muito menor. E uma terceira dica é óbvio, se você tiver papel e caneta, anota. Então você está ali no seu processo de vendas, você recepcionou um cliente, o cliente falou o nome dele para você. No momento que ele falou o nome dele para você, anota o nome dele. Prontamente já anote o nome dele, tá? Para que caso você esqueça, você revisite aquela anotação, tá? Então isso é fundamental. Então quando a gente olha para o perfil do nosso cliente ideal, a gente vai ter a oportunidade de personalizar as nossas ofertas, porque nós sabemos quem eles são. Agora, quando nós não sabemos, a gente atua dentro de uma maneira spam, que é definitivamente muito prejudicial, tá? Um outro ponto, do motivo de que nós devemos fazer esse estudo de quem é o nosso cliente, é melhorar a experiência do cliente propriamente dita. Tá? Então, a gente vai trazer para ele mais satisfação, mais lealdade, porque a experiência que vai ser gerada para esse cliente vai ser muito melhor, muito mais prazerosa. E cada dia mais, né, vendas é sobre gerar uma experiência. Cada dia mais, vendas, ela navega, né, dentro do mundo emocional barra experiência gerada. Então, quando a gente sabe quem são as pessoas, a gente consegue customizar de uma maneira muito eficaz a experiência. E quando a gente entrega para o nosso cliente uma boa experiência, sabe o que acontece? Você tem fidelização, recorrência e indicação. Eu, particularmente, né, eu fazia um trabalho muito legal dentro do meu consultório, porque eu me preocupava muito com isso quando eu era cirurgião dentista. Porque, na minha opinião, né, se tem alguém da área da saúde aqui vai me entender, mas quando você é cirurgião dentista, por exemplo, você recebe uma pessoa que ela está dentro de sentimentos e sensações verdadeiramente complicadas. Então a pessoa geralmente ela está com ansiedade, ela está angustiada, ela está com medo, ela está às vezes até em depressão, ela realmente ela está sobre aquele estado de problema quando ela chega no teu consultório. É muito difícil a pessoa chegar no teu consultório, né? Alegre, feliz, motivada, entusiasmada. Não é esse o tipo de sentimento de uma pessoa que geralmente visita o cirurgião dentista, né? Então, quando você entende o perfil da pessoa que está adentrando ao teu consultório, quando eu olho para o meu paciente, eu entendo os sentimentos e sensações que ele está chegando, eu consigo proporcionar para essa pessoa uma experiência individualizada. Então, o que eu preciso diante de uma pessoa que está sobre medo? Eu preciso ser claro, eu preciso ter uma postura firme, eu preciso passar confiança. Ah, o que eu preciso, como eu preciso me importar e como eu devo me importar diante de uma pessoa que às vezes ela está diante de um problema financeiro, ela não contava com aquilo. Eu não posso ser tão rígido, por exemplo, na forma que eu oferto o meu serviço e nas condições de parcelamento. Eu tenho que ser um pouco mais flexível, eu preciso ser um pouco mais maleável, porque às vezes a pessoa ela não estava programando, né, aquele gasto, onerar ali com aquele dente que quebrou naquele exato momento que eu vou arrumar aquele dente dela. Ela não tinha às vezes nem dinheiro para isso. Então, quando eu consigo enxergar que aquele ser humano que está entrando no meu consultório, ele é um ser humano dentro de sentimentos e sensações, e ele tem um perfil específico, eu atendo ele muito melhor. Eu consigo contornar, melhorar esse ambiente e além de contornar e melhorar esse ambiente, fazer com que essa pessoa, ela se torne uma pessoa base indicadora para mim. Porque uma pessoa que tem uma boa experiência, ela indica, pode ter certeza disso. Vai indicar o teu produto ou vai indicar o teu serviço, tá? Outro ponto fundamental, tomar decisões estratégicas. Isso daqui é a economia de grana. A economia de grana é o sonho do empresário, é o sonho do vendedor, é você investir pouco dinheiro. E quando a gente tem um perfil definido, a gente é muito mais assertivo em tudo que envolve estratégia. Legal? Então vamos lá. Olhando para vendas, propriamente dito, né? O que a gente precisa entender, tá? Então, quando eu olho para vendas, eu defini o meu cliente, eu defini a pessoa, eu olhei de um aspecto um pouco mais holístico. Agora,
a gente vai olhar diretamente para vendas. Então, quando eu falo sobre direcionamento preciso em vendas, eu posso trazer aqui 3 pontos que tem que estar na tua cabeça. O primeiro deles é poder focar em clientes com um maior potencial de compra. Então, a gente vai estar direcionado a falar especificamente com essas pessoas. Nós vamos poder otimizar todos os recursos para isso, como, por exemplo, né, tempo, dinheiro e equipe, para que a gente possa atingir o melhor resultado possível. E terceiro, a gente vai melhorar diretamente o ROI, que é o retorno sobre investimento das nossas campanhas. Então, para você que é vendedor, olha a importância de ter esse perfil de cliente específico claro para você. Segundo ponto, nós vamos tratar essa pessoa de maneira personalizada. Então a gente vai, né, elaborar criativos, a gente vai encontrar a linguagem, a gente vai se comunicar através de insights personalizados extremamente relevantes com essas pessoas, tá? Isso é muito poderoso. Isso é algo, mais uma vez, que vai te economizar muito dinheiro e trazer de forma muito eficaz o resultado. A gente vai poder entregar vendas mais qualificadas, tá? Eu acho que aqui, né, eu acho que eu tô um pouco redundante, né? Eu posso dar uma comprimida, né? O que vocês estão achando aí? Voltei, eu tive uma situação aqui. Tá. O Eu que que só você vou. acha que tá redundante, Thiago? É, aqui eu acho que eu só. Essa parte aqui desses 6 últimos tópicos, Ah, eu vou. vendas mais qualificadas? É. Tá um pouco redundante, eu acho que aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô no outro aqui. Então, Assim, você falando e passando pelos pontos vai ser mais perceptível do que para quem está ouvindo. para quem tá Então, ouvindo, você né? agora, agora que você passou pelos tópicos, você falou sobre uma coisa e está repetindo algo que está bem parecido com o que Sim. você falou anteriormente. Então, é você que vai ter essa percepção maior. Eu Tá. senti que teve uma frase aí que você deu uma perdida, mas depois você já voltou. Então, você já é um cara que já domina aí a comunicação, então você vai se virando. É, eu vou me Mas se virando, né? você acha Agora que tá. me. É que É, eu queria ver se vocês estavam percebendo. Mas eu tava tentando aqui dar um então. Schlemmer, né? Eu percebi que você deu Aham. uma engasgada aí, Aham. mas eu percebi também que você já está tentando. Como a gente está num ambiente aqui de Sim. análise, perfeito. Você já Tá tudo percebeu e certo? já está. Tá tudo ótimo. É, mas Então é aqui para você. mim, porque eu trouxe, né? Por que criar um perfil de cliente ideal? E aí depois eu trouxe Uhum. quais são os benefícios de se definir o perfil de cliente ideal para vendas. Então, quer queira ou quer não, é redundante, acaba ficando um pouco redundante. Então, eu preciso excluir uma da outra, ou se não condensar tudo em um só. Você tem o como também? Como definir o Agora a perfil do gente vai entrar cliente no ideal? como, Tá, tá? Agora a gente vai entrar perfeito. no Então como. você pode tirar um desses dois pontos ou mesclar É eles, o mesclar eles, repetir, para não e aí ficar. você já parte para o como. Beleza. Então é isso. Porque agora eu vou entrar em redundância, tá ligado? Então aqui, porque até parei aqui, porque agora vai entrar em redundância, tá? Beleza. Então vamos desconsiderar. E aí a gente entra no criação do perfil do cliente ideal, do como. Então vamos lá. Vamos criar o nosso cliente ideal juntos, tá? Então você que está aí, papel, caneta, anota, para que a gente possa criar esse cliente ideal. Primeiro, vamos pensar nas características demográficas. Ou seja, qual é a idade média, óbvio, das pessoas que adquirem o teu produto e o teu serviço? Legal? Quantos anos essas pessoas elas têm? Você consegue ter uma clareza de definição, por exemplo, do sexo dessas pessoas? É homem, é mulher? O que que hoje
é algo que fica nítido para você dentro do teu perfil. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha minha loja de artesanato em madeira no shopping, 95% do meu público era mulher. 5% era homem. E olhe lá. Então, hoje, dentro do que você vende, produto ou serviço, quem mais compra? Homem ou mulher? Você consegue enxergar, por exemplo, mais ou menos qual que é a visão de renda que essas pessoas têm? Então, mais ou menos quanto que elas geram de receita na vida delas, quanto que elas ganham, tá? Quarto ponto, a localização. Então, por exemplo, né, hoje o seu cliente, aonde ele mora? Então, se você vende produtos por todo o Brasil, às vezes você vende através de plataformas digitais, às vezes você vai olhar e vai falar assim, poxa, a localização é o meu bairro, a localização é a minha cidade, né? Aonde está o teu cliente? Porque às vezes você é um autônomo que você presta um serviço, aonde 98% das pessoas que você presta serviço estão na tua cidade. Perfeito? E qual seria o nível de educação, por exemplo, né, dessas pessoas? Quais seriam o nível de educação dessas pessoas? Tá? Definido isso, caso você não tenha isso claro, dever de casa de hoje. Então, anota quais são os tópicos para você trazer para mim, na próxima aula, a definição do seu cliente ideal. Dando sequência, agora a gente vai definir características psicográficas dessa pessoa. Beleza? Então, primeira delas, quais são os valores que essa pessoa ela prega? O que ela prega como valor? Quais são as crenças dela? Você consegue enxergar o teu cliente, né? O que ela prega como valor? Quais são os princípios? Às vezes, por exemplo, você tem um estudo de tatuagem, você pode olhar para aquelas pessoas que hoje elas buscam esse tipo de serviço de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? São pessoas mais abertas, são pessoas que são mais despojadas. Então, você consegue ter a clareza? Às vezes você é um empresário de uma marca de roupas streetwear. Você sendo empresário de uma marca de roupas streetwear, quais que são mais ou menos os valores? Pô, essas pessoas elas pregam liberdade, elas pegam, né, a cultura urbana. Então, assim, você consegue ter essa clareza mediante ao produto ou serviço que você presta? Qual que é o estilo de vida dessas pessoas? Então, eu vou dar o um exemplo. Hoje eu sou proprietário de uma academia, eu tenho uma academia. E dentro da minha academia é nítido, né? Que o estilo de vida das pessoas que frequentam a academia é um estilo de vida saudável. Então, hoje, o meu cliente ideal, ele tem um perfil de estilo de vida saudável ou ele tem um perfil de estilo de vida correr atrás do balde, né? Então, o cara ou ele está correndo atrás do balde que ele chutou, ou ele tem um estilo de vida saudável. Então, fica muito claro isso. Quais são os hobbies e interesses dessa pessoa? O que ela pratica, o que ela valoriza? Porque às vezes você vai se comunicar com isso. Às vezes isso vai ser o grande trunfo da sua comunicação. E qual eventual é a personalidade que o seu cliente tem? Às vezes ela é uma pessoa mais introvertida, extrovertida, ela é aberta a novas experiências, ela é uma pessoa mais, né, retraída. Então a gente está fazendo uma análise psicográfica dessas pessoas para a gente poder definir o nosso cliente. Depois que a gente faz essa análise, entre valores, estilo de vida, hobby, interesses e personalidade, a gente vai olhar para algumas características comportamentais. Então vamos lá. Olha que característica comportamental legal. Como que o cliente toma as decisões de compra? Então o que acontece, né? Então geralmente como que seu cliente toma as decisões de compra? Ele compra na hora? O seu produto ou seu serviço é um comportamento de venda na hora? Que a pessoa ela olha, ela compra, ela gosta, ela compra, ela experimenta, ela compra. Então, como que é o comportamento, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui da Tati. Pô, a Tati, ela tem uma loja de bolos.
Eu tenho certeza que a Tati ela vende muito mais quando ela oferta uma degustação para uma pessoa que entra dentro da loja de bolos. A pessoa come um pedaço, ela vende muito mais. Esse é um comportamento de compra. O que ela consegue definir? Ela consegue definir que a tocar no sinestésico da pessoa, ou seja, ela tem a experiência sinestésica, que é o paladar, que é muito forte, ela vende muito mais. Então, como que é o comportamento de compra? Outro ponto que é muito legal para você definir o seu cliente ideal. Com qual canal ele está conectado? Aonde ele está, né? O teu cliente ideal, ele está passando em frente do teu negócio. O teu cliente ideal, ele está na internet. O teu cliente ideal, aonde que ele se encontra? Vou dar mais uma vez o exemplo da Tati. Muito do cliente ideal da Tati, às vezes, está no arredor da loja dela, porque é aquela pessoa que prontamente ela vai dar uma passada ali, ela vai comprar e vai para casa. Então, o cliente ideal da Tati, às vezes, não está na internet. Às vezes, uma estratégia que ela vai aplicar aos arredores da onde ela tem a loja dela fisicamente instalada, passa a ser muito mais eficaz do que uma estratégia em vias sociais para poder fazer um buzz em toda a cidade. Será que alguma pessoa, por exemplo, que mora do outro lado da cidade, ela irá se deslocar até o estabelecimento da Tati para poder comprar um bolo dela, ou aquela pessoa que vai ser impactada do outro lado da cidade, às vezes por uma própria propaganda ou marketing da Tati, ela não vai ir na padaria do lado? E os hábitos de consumo? Com que frequência esse seu cliente compra? Qual que é o valor médio da compra que ele executa? Qual que é a sazonalidade? De quanto em quanto tempo ele compra? Então, olha que interessante, né? Quando a gente para olhar tudo isso, gente, é muito legal, tá? Muito, muito, muito legal. A gente consegue é, realmente enxergar como que essa pessoa se porta para poder fazer o ajuste e análise para poder de verdade entregar algo personalizado, tá? E com isso, a gente vai criar o nosso cliente ideal. Perfeito? E o que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês dêem um nome para ele. Eu quero que vocês criem um enredo. Eu quero que vocês criem um storytelling. Por exemplo, a minha cliente ideal é a Maria. A Maria, ela tem de 30 a 40 anos de idade. A Maria é mãe. A Maria, ela tem 2 filhos. A Maria, ela valoriza a família. Ela valoriza um serviço bem feito, ela valoriza um serviço bem entregue. Ela é uma pessoa que ela gosta de comprar mediante, né, a uma experiência sensorial. A Maria, além de gostar de comprar mediante uma experiência sensorial, ela é uma pessoa que semanalmente ela executa as compras. Então eu quero que mediante a tudo aqui, ela mora aqui do lado, ela é minha vizinha. Eu quero que você defina uma persona. Eu quero que você tenha a clareza dessa pessoa que você definiu como o cliente ideal do teu negócio. Legal? E depois que você definir essa pessoa, né? É a Maria, é o João, é o José, você vai trazer ali realmente um avatar para você. A gente vai validar essa pessoa. Então, o que é importante? Depois que você definiu, troque experiências, por exemplo, com as pessoas que fazem parte da sua empresa ou que prestam serviço para você como autônomo, né? Você dentro do teu consultório, ou né, aquela pessoa que faz parte da sua equipe de vendas, ou se não, os seus colegas, que seja, às vezes que atuam na mesma área que você, e valida essa pessoa. Né? Então apresenta, coleta feedback. Pô, condiz com aquilo tudo que eu estou pensando aqui, Denis? É algo que realmente faz sentido? Pô, apresenta essa pessoa para as pessoas, sabe? Gera ali uma imagem, gráfico, né? Pergunta para as pessoas, pô, o que mais aquelas pessoas acrescentariam? Porque às vezes você é empresário, empresária, você não está na ponta. Às vezes esse perfil de cliente ideal ele está na tua cabeça, mas não é o que se de verdade refere, não é o que de verdade reflete na ponta. Às vezes aquele teu vendedor que está na ponta, ele está tendo um outro nível de perceptividade que através de um feedback pode se somar.
tá? Então, faça toda uma análise para que você possa ter a clareza desse seu cliente ideal. E saiba que o processo é contínuo. Perfeito? Então, o processo de criação do cliente ideal ele é contínuo. Por quê? Porque a sociedade ela é evolutiva. O tempo todo nós estamos evoluindo. Então, os padrões comportamentais, a forma de atuar da sociedade. Então, a gente está evoluindo o tempo todo. Então, isso tem que ser um processo contínuo. Então, você pode estabelecer alguns parâmetros de monitoramento. Tá? Então, traga algumas métricas para você poder avaliar. Revise de maneira periódica. Então, poxa, gente, ó, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente vai revisar. Pode até criar um dashboard para você poder fazer ali pesquisa e acompanhamento daquele tipo de cliente que você vem atendendo para você refinar cada dia mais. O grande intuito é você trazer aqui uma trazer para o teu time a importância de você ter essa clareza de quem é essa pessoa. Isso pode ter certeza, vai fazer com que você tenha muita, mas muita eficácia no seu processo de vendas. Porque você vai estar sabendo de maneira correta a pessoa que você está comunicando para a pessoa que você está falando. Legal? Bom, então esse é o perfil do cliente ideal, tá? Para você trazer para o teu negócio. Ô, gente, só preciso ir no banheiro rapidinho, senão... E aí, pessoal? E aí, Carla, tudo bem? Gente, me perdoe, me perdi totalmente no horário da agenda. Não coloquei na agenda, pra ser bem sincero, eu não coloquei e ainda tenho compromisso meio-dia. A hora que vocês mandaram mensagem, eu falei: Meu Deus do céu! Já coloca na agenda que a gente já tem programado mais ou menos 10 aulas aí para frente, toda Tá, toda terça-feira. terça-feira vai ficar toda terça-feira às 10. É, Fixo. sim. Fechou, fixo, fechou. Agora já vou anotar, não me perco mais. Beleza. Já vou Denis, avisar vocês, depois eu aviso o Thiago que meio-dia eu tenho um procedimento que já está marcado, então eu vou precisar sair umas 20 para meio-dia. Não sei se ele vai ter tá, terminado até esse horário, tá bom? Mas eu Tranquilo. tô acompanhando Beleza. aqui. tá bom. Tá bom. Ô, Tati, posso fazer uma pergunta? Manda. Fora do contexto aqui, um pouco. Vai ficar gravado também. Ai, meu Deus, depois o Thiago Ai, vai ver o que ficou falando. O que vocês não, estão mas... bochichando aí? Não, a gente fala depois, então. Pode Tá, continuar, beleza. menina. Thiago, tava me desculpando com eles que eu Ô, me querida. perdi totalmente. Foi falha minha mesmo, eu não anotei na minha agenda, esqueci Não, total. relaxa, relaxa. E ainda eu tenho um compromisso, eu tenho um procedimento marcado para meio-dia, então 20 para Não, eu meio-dia, vou mais ou menos, vou agora, precisar eu acho sair, que tá bom? até um pouco antes da meio-dia a gente encerra, pode ser? Porque daí agora Tudo vem, bem. vem o final da aula 3 aqui. Mas Curtiram? agora, para Conteúdo as legal, próximas né? terças, estou programada já. Fechou. Mas curtiram? Conteúdo legal, né? Legal. Eu amo esse Conteúdo legal, eu conteúdo, achei, né? Então, Eu acho vendas. achei que, que tipo, ficou legal esse exercício da gente definir o nosso cliente ideal, fazer esse storytelling aí do cliente, sim. dividir isso com a equipe também é muito legal, Achei isso juntando bem prático também. com as métricas fica bem legal. É. E eu acho que tem pouca gente que fala sobre isso, né, velho? Tipo, não é muita gente que traz isso como uma premissa, né? Essa é a ideia, a galera sair realmente com isso como uma premissa para poder ter menos sufoco lá no processo de vendas, né? Porque isso é diagnóstico de processo de vendas, né? E eu acho que quanto É, mais prático for, melhor, exatamente, assim, Aham. e item por item, né? E estimular eles a, pessoal, vocês têm que fazer isso, pega papel e Isso. caneta mesmo, anota aí, vamos fazer juntos aqui, né? Essa é a ideia. E eu acho que isso ajuda muito. Show. se você tivesse uma possibilidade, não sei, de Vou falar. criar um
um formulário, porque não sei se cada um fica responsável por criar o seu próprio formulário para fazer uma pesquisa dentro daqueles clientes que eu já tenho, que são compradores, né? Então, enviar alguma coisa, sei lá, você dá alguma coisa de presente para as pessoas. Pessoal, vou dar um presente para vocês aqui em relação a isso. Vamos vou ter um formulário pronto para você enviar para os seus clientes que já existem. E aí você vai colher essas informações e já vai ter as métricas. Às vezes você dá É, alguma coisa para as pessoas, né? Ela se sente no dever depois de te entregar algo de volta, sabe? eu Sim. tenho, assim, dá para fazer um Google Forms, mas eu não sei como é É. que eu faço, por exemplo, para eu fazer um Google Forms que eu passe essa edição para as pessoas, entendeu? Porque daria Não, para não, fazer um não. documento. Isso, um PDF. Você manda num PDF as perguntas básicas necessárias para ele conhecer o perfil do cliente dele. É alguma coisa que você dá para ele e Legal, no final, de repente, ele se sente na obrigação de querer devolver para você. Eu perfeito. notei uma coisa que a gente fez aqui, de pós-imersão, que ao invés da gente já enviar uma mensagem pós-imersão tentando vender oratória para quem não comprou, a Aham, gente mandou a playlist do Fry. A gente mandou a playlist. E nisso já voltou um monte de gente querendo comprar a oratória, sendo que a gente nem estava oferecendo ainda. entendi. Você entendeu? Legal. Então eu senti uma conexão muito boa quando a gente fez dessa forma. Da outra vez a gente não fez isso. Que você só Mas dessa buscou vez a gente fez conectar, você não buscou vender. isso. É, exatamente. Então, isso aí, de repente, pode ser nesse momento, ou você pode prometer agora que vai dar um PDF, uma ferramenta para as pessoas, e Tá, só envia no final da aula ou no final do curso, não sei. Aí tá. fica a teu critério. E faz as pessoas lembrarem, né? Tipo, ó, Tá, agora deixa eu fazer um parênteses antes importante. de coisar aqui, mas a gente vai estar dentro do tempo, porque vai dar de boa. Fala uma coisa para mim. Como que está sendo feito até para eu poder me programar? Como que geralmente é a aula bônus? O que que vocês acreditam que é importante eu trazer dentro desse contexto na aula bônus para a gente vender propriamente dito, entendeu? Porque a aula bônus eu entendo que eu tenho que entregar resultado, mas o que que fica um pouco na minha cabeça, né? Gerar autoridade. Então, trazer um pouquinho do meu background, do meu storytelling, minha apresentação, trazer dores pra caramba, assim, tipo, Isso. vou pegar um monte de dado, pá, Uhum. pá, 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 assim, uns 15 dados pro nego falar, porra, eu preciso aprender a vender, a minha empresa precisa vender, precisa ter um processo de venda, caramba, eu tô lascado, preciso vender, blá, blá, blá. Blá. E aí, o que que eu trago de desenvolvimento, o que que eu dou de graça pros caras, Uhum. para que depois os caras possam vir para o curso. Eu queria ouvir de vocês, porque eu estou cobrando do Fry um acesso à Fry, porque eu não tenho. Se vocês puderem me mandar, para eu ver a do Steep, entendeu? O que que o Steep faz? O Steep, ele dá o quê para as pessoas? Não tem gravada a aula do Steep. Essa aula bônus, ela não, pelo menos eu não tenho nenhum link para te passar do Não? Steep. Eu posso, do Steep não tá. A aula bônus normalmente não é gravada, mas eu posso ver se tem alguma outra aqui, sei lá, de autossabotagem ou alguma outra para eu poder te Mas você passar, porque o entende? O Fry que, o dá. que que eu, o que que eu entrego? Eu falo um pouquinho sobre habilidade e mentalidade, mesclo os dois, falo um pouquinho sobre. Posso Isso. dar uma sugestão? Pode, super. Não sei se caberia, porque é um pouco do conteúdo da sua aula, você começa falando sobre isso, mas você trazendo toda essa dor, já fala assim, então ao final dessa aula bônus, você sai daqui sabendo diferenciar o amador do profissional. Quem é o amador? Quem é o profissional? Será que hoje você é amador ou você é profissional? E aí você traz um pouco daqueles hacks que você estava trazendo lá da outra aula, né? E você fala assim, eu vou trazer uma parte aqui dos hacks de habilidades de um profissional, de alguém top, de alguém que está à frente. Então, ao final dessa aula bônus, assim, você está ativando o sistema motivacional dele. Ao final dessa aula bônus, você sabe como já ser um profissional, mas é claro que lá você vai ter mais informações, você vai ter. Aí você pode trazer um pouco do conteúdo programático, do que vai ter na aula, mas eu acho que de cara fala assim, meu, será que você é amador ou é profissional na venda? Cara, gostei muito. Eu acho que dá para. O cara já desmaia, fala, Porque lascou. Porque ali, aí do amador ao profissional, eu consigo navegar sobre todo o conteúdo do curso. Porque daí eu consigo falar Ah, quem é o amador e o profissional em habilidades, quem que é o amador e o profissional em mentalidade, quem que é o, que nem, por exemplo, um exemplo aqui, cara, olha o amador. O amador não sabe quem é o cliente dele.
O amador não Sim, sabe que existe um perfil de cliente ideal para ser vendido, que isso vai gerar economia, papapá. Ah, o o amador não movimento. sabe que existe um funil de vendas. Em algum ponto, o cara vai falar, cacete, tipo, o amador não sabe abordar, o amador não sabe prospectar, o amador não sabe fechar, o amador não sabe gatilhos mentais, o amador não sabe contorno de objeção. E aí eu trago, né? Seria uma aula onde eu trago o que que é o amador e o profissional e como se fosse a definição da característica do profissional. Então, o que que é gatilho mental? Gatilho mental é estratégias persuasivas e papapá. Então, o amador e o profissional. O amador não sabe, não usa. Eu trago mais um dado em cima. Porra, puta ideia, gostei. Eu tava completamente perdido com isso, mas agora isso E aí vai posso, ficar eu acho muito que legal. assim, o principal também é gerar essa conexão com eles, de nós estamos juntos, galera. Tipo, eu tô te falando tudo isso e quem vier, a gente vai estar junto. Vou te ensinar o passo a passo, né? Porque acho que é aí que eles vão falar, putz, não tô desamparado, né? Ele tá me falando tudo isso e eu vou estar junto com ele, ele vai estar me ajudando ali. Então, às vezes as pessoas elas estão tão desesperadas ali, né? De, ai meu Deus, eu não eu sou amador, e agora? E aí deixar de tipo assim, tudo bem se você é amador, então vamos junto, eu Certo. vou te ajudar, vai ser o passo a passo, eu vou te dar, vou pegar na sua mão ali, né? Ali vai ser muito prático para você realmente se tornar, ir para um outro nível ali. Então, acho que criar essa conexão mesmo de, pessoal, estamos junto, tá? Eu tô aqui justamente para a gente fazer isso juntos, né? Não só, não tô aqui só para falar que você é Perfeito, amador, né? perfeito. Então, acho que vai super Legal, válida essa super legal. conexão. E tudo que eles falaram já, né? O que a Tati falou, achei super legal. E, enfim, essa sua ideia aí de trazer as dores, acho muito legal também. Certo. Autoridade, dados. Aí eu entro no amador profissional e sempre com essa compaixão, né? Fala, ó, tô aqui, beleza. Então vamos lá pro final de hoje. Deixa eu pegar aqui. Tá. Show. Ah, show. Bom, pessoal, agora, para a gente poder encerrar a aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os clientes, né? Porque o que que acontece, né? Por praticamente viver de venda há 17 anos, né? Eu costumo dizer que a gente tem o nosso perfil de cliente ideal, que é aquilo que a gente quer atingir, mas ao mesmo tempo a gente encontra um padrão de comportamento nas pessoas que eu acredito que seja muito importante você saber, conhecer, identificar, que vão te ajudar a, de uma maneira muito mais fácil e eficaz, ofertar soluções para essas pessoas e, principalmente, economizar dentro do teu desgaste emocional. Porque não tem como, né, desconectar a venda, o processo de venda, o mundo das vendas, o mundo dos negócios, do desgaste emocional que ele gera. Então, a partir do momento que eu entendo previamente como as pessoas se comportam, fica muito mais simples eu lidar com algumas dificuldades, com algumas situações e que às vezes essas situações, essas condições me colocam num abalo e num atrito emocional um pouco intenso. Então, essa é a ideia. Eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão sair daqui muito, muito mais leves em poder encarar o mundo aí fora, por entender de verdade como que as pessoas se comportam, tá? Então esse é o grande objetivo aqui, você ter muito mais clareza e tranquilidade na hora que você for praticar as suas vendas e construir o teu negócio. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês dentro dessa aula é o fato de vocês entenderem, deixa eu só começar a apresentação aqui, que a gente precisa entender que pessoas, primeiramente, elas aprendem de maneira diferente. E quando eu consigo
entender que as pessoas elas aprendem, elas absorvem a informação de maneira diferente, a gente consegue de verdade ter muito mais eficácia na nossa comunicação. E para que a gente possa vender bem, a gente precisa saber nos comunicar. Quando eu entendo como a pessoa aprende, eu consigo me adaptar, eu consigo personalizar, eu consigo engajar e fidelizar aquela pessoa. Eu consigo, então, o melhor tratamento daquele meu cliente. Então, eu quero apresentar para vocês, quero que vocês conheçam quais são os estilos de aprendizagem que penetram nas pessoas, como que eles funcionam e para que vocês possam ter direcionamentos práticos para dentro do negócio de vocês. Primeiro deles, então vamos lá. Visual. Existem pessoas que possuem um estilo de aprendizagem visual. Então, ela aprende, ela entende a forma de se comunicar, a forma dela captar a mensagem, ela acontece de uma maneira visual. Então, são pessoas que naturalmente elas vão preferir estruturas visuais, como por exemplo, né, gráficos, imagens, vídeos, demonstrações, catálogos. Então essa pessoa, ela precisa ser tratada desse jeito. Ela tem esse canal de absorção mais aberto. É muito mais fácil você se comunicar e ser eficaz na sua comunicação com essa pessoa dessa maneira. Em contrapartida, né, até eu quero trazer aqui para vocês, né, alguns exemplos para que vocês possam ficar claro e até para vocês já elaborarem ferramentas para dentro do negócio de vocês, pensando, por exemplo, nas pessoas que são visuais. Então, poxa, no material de marketing, usa e abusa dos atrativos visuais, né? Imagem de alta qualidade, vídeos, infográficos. São pessoas que, por exemplo, dentro de uma condição, né, tenha catálogo com foto detalhada, descrições claras, e não necessariamente esse catálogo ele tem que ser físico, né? Ele pode ser um catálogo digital, né? Então, assim, cria demonstração visual, coisas que impactem de forma visuais essas pessoas, porque são pessoas que vão ter esse tipo de demanda. Em contrapartida, nós podemos estar diante de pessoas auditivas, que gostam de ouvir. Elas são pessoas que elas prestam atenção, por exemplo, né, em explicações. Essas pessoas, como que a gente pode tratar elas? Então, são pessoas que você vai fazer o quê? Você vai fornecer para elas explicações detalhadas, né, personalizadas sobre o serviço, sobre o produto. Você vai trazer ali depoimentos, você vai trazer, né, clientes que são satisfeitos com o seu produto e com o seu serviço falando para elas, né, porque elas gostam de ouvir, né? São pessoas que gostam também, ao mesmo tempo que ela gosta de ouvir, é natural ela gostar de ser ouvida. Então, é uma pessoa que ela, se você oferta um certo suporte para ela, ela vai gerar uma conexão muito mais profunda com você e com o teu negócio. Esse é um tipo específico de cliente. Então eu tenho o visual, eu tenho o auditivo. E eu tenho também dentro do processo o sinestésico, que são as pessoas que elas gostam do quê? Das experiências práticas. Elas gostam das experiências práticas. Então ela gosta de ter um tipo de contato. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que eu presto consultoria aqui em Campinas, né? Eles são uma empresa de estética automotiva. E eles, na hora que eles vão entregar ou eles vão explicar um serviço para um cliente, por exemplo, um serviço de vitrificação do carro, eles sempre levam o cliente até um carro vitrificado e pedem para o cliente passar a mão na pintura. E na hora que a pessoa passa a mão na pintura, ela percebe, né, o quão é diferente, né, um carro após o serviço de vitrificação do que um carro que não está vitrificado. Então isso é uma experiência sinestésica. Então, mais uma vez, o exemplo da Tati aqui, poxa, ela tem um bolo, caramba, ela dá degustação, ela vende muito mais. Então, criar esse tipo de experiência sinestésica também é muito importante, principalmente quando você consegue identificar quando você está diante de um cliente com esse perfil. Então, olha só, algumas dicas aqui, né? Pô, então permite que as pessoas elas testem produtos. Eu, dentro da marca de suplementação que eu represento, eu sempre tenho produtos em mãos para que a pessoa ela tenha uma experiência, porque eu sou um cara que eu aprendi no mundo das vendas a pecar pelo excesso. Então, se você, por exemplo, está em dúvida, que você não sabe qual é o perfil daquela pessoa que está diante de você, como que ela canaliza as informações, atue em todas as frentes.
Vale muito mais você pecar pelo excesso do que você deixar um sinestésico, por exemplo, sem experiência. Do que você deixar um visual sem o visual. Então, peca pelo excesso. Como que você pode aplicar dentro da forma que você apresenta seus produtos, da forma que você apresenta seu serviço dentro do teu negócio, uma experiência para a pessoa que englobe todos os canais que ela vai absorver informações. Pode ter certeza que você vai ser muito mais eficaz. E tem pessoas que verdadeiramente são pessoas que buscam a leitura e a escrita. Então são pessoas que você pode ter muito material de suporte. Então você ter comunicativos, você ter informativos, né? Você ter guias. São pessoas que dão valor a isso. É aquela pessoa que, por exemplo, ela quer levar algo para casa, ou ela quer receber um catálogo no celular, um flyerzinho. Então, assim, tem muita gente que gosta de dar aquela estudada final, gosta de fuçar no teu site, né? Então, assim, elas também existem. Então, se você conseguir abordar e contatar e atuar dentro dos 4 pilares de absorção de informação, caramba, pode ter certeza que você vai impactar muito mais o teu cliente, tá? Isso é a primeira visão do começo dessa aula. A segunda visão dessa aula, a gente já vai olhar para tipos comportamentais de clientes. Então eu falei inicialmente, né, o como que a pessoa ela vai aprender, qual é o canal que ela, primeiramente, ela absorve a informação, mas agora o que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre tipos comportamentais de clientes. A gente vai começar a entender que existem padrões de clientes. Legal? Então vamos lá. Primeiro padrão de cliente que eu quero apresentar para vocês. O padrão decisor racional. O que que é esse cliente? Qual que é, né, os pontos que nós temos que estar atentos quando a gente está diante de um cliente que é um decisor racional? Então essa pessoa, geralmente, o que que ela faz? Primeiro, ela toma decisões em bases lógicas. Ela é uma pessoa pouco influenciada pela emoção. Então existem muitas pessoas assim, né, que são mais lógicas. A pessoa ela quer informação detalhada daquilo que você está ofertando para ela. Ela não é a emocional. Então vou dar um exemplo. Eu como cirurgião dentista praticando a venda para um paciente. Se eu estou diante de um decisor racional, é um cara que eu vou ter que explicar, poxa, como que funciona aquela prótese que eu estou ofertando, qual que são as características daquela prótese, né? Ela é metalocerâmica, ela é cerâmica pura, como que vai proceder o tipo de consulta posterior ao fechamento do tratamento. Então ela é aquela pessoa que ela não está preocupada em eu falar tanto para ela de como o sorriso dela vai ficar, para ela apresentar esse sorriso, por exemplo, no churrasco de final de semana, onde ela vai ser elogiada por aquelas pessoas que lá estão. Essa parte emocional não é uma parte que penetra muito nas pessoas, nesse tipo de pessoa, nesse tipo de cliente. Ele é um cliente de verdade mais racional. Então é importante você saber identificar, você ter essa visão e atuar ele da maneira correta. Então, como que você vai atuar junto a um decisor racional? Então você vai ser uma pessoa que você vai atuar de uma maneira muito mais clara, muito mais concisa, muito mais objetiva. Você vai apresentar dados. Toma cuidado, mais uma vez, com as decisões, com a forma emocional de conduzir. Você vai trazer comparação e análise para essa pessoa. Por quê? Porque ele está preocupado com isso. Então não é que ele é chato, né? Não é que ele é uma pessoa complicada. Ele é decisor racional. Existem esses perfis. Ele é um perfil específico. Um outro perfil específico, o cliente emocional. Esse já é um cara, já é uma pessoa, uma mulher, que ele toma as decisões baseadas por emoções e sentimentos. Então ele gosta da história, ele gosta de conexão, ele gosta, né, que a gente converse com ele. Pode falar, Denis. É legal se você fizer um parênteses, porque todos participaram da imersão nesse momento, e uma Legal. das ferramentas mais utilizadas é o AB, lá, o lado emocional e o lado racional, né? Então você pode relembrar isso. Vocês viram lá na imersão, né, Tá. que o faz as perguntas, você é o quê? Mais emocional? Isso também com o seu cliente vai acontecer, Legal. né? Então, só uma dica. Perfeito. Perfeito.
Então, existem os decisores, o cliente emocional, e o cara realmente, a pessoa, ela de verdade, ela é motivada à emoção. Então, ela vai comprar o teu produto, ela vai comprar o teu serviço motivado à base da emoção. Então, como que eu devo agir com esse tipo de pessoa? Né? Então, eu preciso contar histórias, eu preciso trazer para ela enredo, eu preciso trazer storytelling, eu preciso tratar ela dessa maneira. E são pessoas que de verdade elas valorizam muito a relação que você vai construir com elas. Não é somente sobre o teu produto, o teu serviço, é a relação que você que está vendendo vai construir com essa pessoa. Ela valoriza isso. Então é importante, né, você desenvolver rapport, você desenvolver conexão emocional, empatia, né, se colocar no lugar dessa pessoa, pensando com a cabeça dela. Isso vai de verdade aumentar a sua eficácia em vendas quando você estiver diante de um cliente emocional. Um outro padrão, outro tipo de cliente é o cliente cauteloso. Então é aquela pessoa mais cuidadosa. Então ele sempre busca lá segurança e confiabilidade antes dele se comprometer. Então é um cara que ele sempre quer pisar no solo mais seguro, tá? E obviamente, como que a gente vai agir com essa pessoa, né? A gente precisa trazer, primeiro, uma linguagem muito mais tranquila. Então, é aquela pessoa que você vai ter uma comunicação mais tranquila, mais paciente, você vai ter que responder todas as dúvidas, é aquela pessoa que você vai ter que ofertar garantia daquele teu serviço, daquele teu produto, é uma pessoa mais cautelosa. Às vezes ela demora, né? Mas ela demora mais para que você possa construir confiança com ela. Só que é natural, ela existe, ela atua dessa maneira. E demonstrar depoimentos, certificados de qualidade, são pontos que para essa pessoa tem uma altíssima relevância. Então, às vezes você traz um certificado para ela de um seu serviço, ou né, uma empresa que você contrata que valida algum tipo de prestação de serviço ou produto que você tenha, isso traz para essa pessoa extrema confiança. Então, olha só como é interessante entender esse tipo comportamental e agir da maneira correta. Próximo tipo de cliente, nosso cliente exigente. Então, assim, o cliente exigente é aquela pessoa, aquele cliente que ele tem alta expectativa. Então, você tem que entender que a expectativa dele é alta. E ele quer uma qualidade superior, ele quer algo personalizado. Então, o exigente é aquela pessoa que você precisa fazer o quê? Como que você deve agir com essa pessoa? Não é que ela é chata, é mais uma vez isso, é um perfil. Então você precisa, né? Eu costumo dizer que todo vendedor ele tem que ser um camaleão, ele tem que se portar conforme o meio. Então, se ele tem que se portar conforme o meio, você precisa, com um cliente exigente, usar uma linguagem mais profissional. Você precisa demonstrar sua expertise, exclusividade, tá? Então, assim, só que o que acontece? O grande ponto do cliente exigente é que quando acontece aquilo que ele espera, ele é leal. Ele é leal, ele te indica, né? Então, assim, um dos pontos que eu acho que é fundamental, por exemplo, é você antecipar suas expectativas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro da consultoria para o setor, para a oficina automobilística aqui que eu estou prestando, né? Eu instruí eles, o departamento de vendas, quando eles estão diante de um cliente exigente, que, por exemplo, o cara ele tem um serviço para ser entregue na sexta-feira, ele deixou o carro na segunda, na quarta-feira, avisa como está o meio do procedimento. Falou, seu Paulo, tô ligando só para te avisar que tá tudo em ordem, o seu carro está sendo tratado aqui com muito carinho, pode ter certeza por todos nós, a gente está fazendo o nosso serviço de maneira impecável e para a retirada do carro na sexta-feira tá tudo certo, tá? Só queria te dar uma posição de como tá o serviço aqui, porque eu sei, né, que o senhor gostaria muito de saber e é um serviço diferenciado que a gente oferta. Então, busca entregar um pouco além do combinado para esse cliente, porque ele vai se tornar um cliente indicador forte, principalmente quando você atinge as expectativas, né? Os exigentes, eles são clientes que indicam quando as expectativas deles são atingidas. Próximo ponto, cliente impulsivo. O cliente impulsivo é aquela pessoa que, tipo, cara, ele quer comprar. Aqui tá errado o contexto, tá?
Depois eu preciso só corrigir esse slide. Impulsivo. Tá? Tá Então, agressivo. prefere... Não, é porque eu estou falando de um outro tipo de cliente aqui. Eu Ah, preciso, tá. eu preciso mudar o texto, tá errado. Duplicou do slide que eu criei no próximo. O cliente impulsivo, ele é um cara que, meu, se você souber trabalhar o senso de urgência com ele, cara, você vai vender muito para esse cara. Então é o cara que compra ali na oferta imediata, ali no desconto por tempo limitado, o ainda hoje, é somente hoje, somente até amanhã, ou somente em 1 hora. Então, assim, é uma pessoa que ele pode se apender repentinamente, porque às vezes quando ele vai para aquele momento de reflexão da compra que ele fez, ele pode se questionar. Então ele pode se questionar. Então tenha calma e paciência, mas também ao mesmo tempo é uma pessoa que você consegue fazer a venda prontamente porque ele age de maneira um pouco mais impulsiva, tá? Uma das coisas que eu aprendi no mundo, na minha experiência com vendas, a gente nunca deve controlar no sentido de barrar um cliente impulsivo. Porque eles existem, eles compram dessa maneira, é assim que o mundo anda. Então não deixe de vender para um cliente impulsivo. Eu já tive pessoas, já liderei equipe de vendas, por exemplo, que quando o cara queria fechar negócios de pronto, né? A pessoa ela queria fechar negócio imediato. O cara mandava ela pensar. Isso é um erro, isso é um equívoco no meu ponto de vista. O cara olhar para tua cara e falar assim, não, eu quero fechar negócio. E aí o vendedor olhar e falar, não, não, pensa melhor. Porra, isso aí não existe, né? Você não perde a venda. Então é importante você ter essa visão. Depois você pode ter que ter um contorno, depois você vai ter que ter uma nova conversa, depois você vai ter que ter uma nova explicação. Pode ser que sim, mas não perca a venda imediata, por exemplo, quando você está diante de um cliente impulsivo. Faça a venda. Tá legal? Cliente colaborativo, né? O cliente colaborativo ele também existe. E é engraçado, né? Porque o cliente colaborativo ele quer fazer parte da venda, né? Ele é aquele cara, por exemplo, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque é um exemplo que está fresco na minha memória, que dentro, por exemplo, dessa estética automotiva, o cara conhece tudo de carro. O cara manja tudo de carro. O cara vive e respira carro. Ele ama carro. Ele não é aquele cara tipo que bateu o carro, tá indo para arrumar, não. Ele tá fazendo um upgrade, ele ama e respira carro, ele sabe tudo de carro. Então, na hora que tá acontecendo a venda, ele quer dar palpite, ele quer falar que ele sabe daquilo lá, que ele pesquisou um monte sobre aquilo para poder comprar. Então, esse cliente é aquele cliente que você tem que conversar, né? Você tem que, deixar ele colaborar. Ele quer fazer a venda para ele mesmo. E quando a gente corta muito esse tipo de cliente, né? A gente deixa ele meio de escanteio, a gente não presta atenção e deixa lá, né? É a Tati com aquela senhorinha que também faz bolo em casa, mas agora ela quer comprar um bolo feito através de um lugar especialista nisso. Então, na hora que ela vai lá, ela quer falar da farinha que ela usa, ela quer falar do tipo de assado, né? A forma de assar que ela executa, e que a gente não pode barrar, né? Deixa a pessoa falar, e às vezes o cara quer dar pitaco no teu negócio. Ele quer falar sobre o teu negócio, ele quer comentar sobre o teu negócio, ele quer dar um pitaco sobre o teu negócio. Deixa essa pessoa falar. Deixa essa pessoa dar o pitaco. Porque quanto mais você gerar essa interação, não que você vá ceder ao que ele está propondo, mas quanto mais você gerar essa interação, maior aquela pessoa vai se sentir parte, ela vai querer comprar, ela vai se sentir acolhida, tá bom? Então eu espero, né, que com vocês tendo acesso e entendendo todos esses tipos de cliente, fique mais fácil você atuar perante a eles, mas mais do que atuar perante a eles, é você não se abalar emocionalmente. Porque eu acredito que essa é a grande chave. Porque é difícil, não é fácil, é sobre pessoas. Então, como a gente está falando sobre pessoas, e lidar com pessoas não é fácil, quando a gente entende os padrões comportamentais, fica mais fácil da gente saber como a gente atua. Porque o que está sobre o nosso controle? A forma como a gente atua. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender quantos joules de energia eu gasto
sobre coisas que não estão ao meu controle. Zero. O que que eu devo fazer na minha vida para eu poder, né, privar o meu desgaste emocional, ter mais longevidade naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, no trabalho que eu executo, é privar o meu controle emocional, realmente tomar cuidado da minha cabeça, para que a minha cabeça não me leve para um outro caminho, ou não me traga para um estresse, não me traga para um burnout. Então, quando eu sei como as pessoas se portam, fica muito mais fácil. Opa, identifiquei, esse cara é cauteloso, esse cara é colaborativo, esse cara, ele é um cliente exigente. Então, se portar perante o que está diante de você é o que está ao teu controle. Então, sabendo quem está diante de você, é o mapa para você atuar da melhor maneira. E é isso que eu quis trazer para vocês nessa aula aqui, tá? Maravilha. No cliente impulsivo ali, eu lembrei da frase da Tati lá na imersão, na sala, Ah, quando a pessoa fecha, né, a gente ao invés de, né, não falar nada ou parabéns, a gente fala parabéns pela sua compra, ótima decisão que você tomou, e aham, o cara já se sente mais aliviado, né, Tati? sim. Eu estou usando essa frase, a sua dica ultimamente. Legal, é valorizar, né? Às vezes o cliente, É, isso muitas vezes, principalmente impulsivo, né? Ele compra e fala, puta, fiz merda, né? E aí Não, ontem quando eu cadastrei você uma mulher que já coloca, desistiu lá ontem. Ontem eu fui na padaria, fiquei 3 horas com uma mulher, cadastrei ela na hora, saiu já com 3 produtos na mão, era 8h30, 8 horas da noite. Daí ela já inventou uma história, né? Ah, aconteceu tal coisa, tal coisa. desenvolveu. Aí ela falou assim: ah, eu posso fazer o estorno? Eu falei, aí sabe quando eu falo assim? É porque pra mim isso daí às vezes é livramento, manja. Eu falo, cara, era curva de rio, tomou, cara, depois sai falando mal, depois não sei o que lá, é, sai fora. tem que ter o feeling nesse Não, momento. cara, não adianta. E ela toda complicada. Aí eu falei, não, já me passa os dados aqui, a gente vai fazer o seu cancelamento, já mandei tudo pra ela, vai cancelar. Mas é impossível, foi impossível, comprou na hora, assim. E tem os que compram e permanecem com a decisão tomada, mas tem os que E compram e dá depois se tudo certo. arrependem, né? E o legal que, o que o Denis está falando é que lá no Fry, na imersão, a gente faz muitas vendas rápidas ali, né? E às vezes a gente está Uhum, ali focado no processo, a gente não pode deixar o processo passar na frente das pessoas, Sim, né? Então a gente colocou ali como missão no final da venda, a gente olhar no olho da pessoa e falar: parabéns, você fez uma ótima escolha. legal, Esse programa vai ser incrível para você. legal, Foi para mim, vai ser para você também, ótimo. né? Então a pessoa dá uma respirada aliviada e Sim, fala: puta, eu não fiz merda, né? sim, sim, sim. Mas mesmo assim tem algumas que se arrependem, não tem? Uma ou outra? Claro. Sim, dá muita coisa. Aí é depois a pessoa pouco. vai na Pô, data, faz umas coisas. É, essa taxa aqui é bem baixa é de baixo. arrependidos, né, Tá, que bom. em, Ó, em então, relação aos que compram. Uhum, aí Legal. a gente encerra aqui, né? Dentro da Sim. minha conta. A aula 3. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó. Aí, o que que eu já deixei separado aqui pronto, que seria a aula 4, que já está pronta aqui também. Só mostrando para vocês. Curso de vendas. Ó, então, a aula 4 seria funil de vendas, tá? Então, é uma visão estratégica de funil de vendas, trazendo ali uma clareza e prospecção, tá? ótimo. Então, essa seria a aula 4. Daí a aula 5 seria provavelmente apresentação, é, fechamento e acompanhamento, que daí ainda vou terminar, né, essa parte do design aqui. Uhum. Mas aqui a aula 4 já está no gatilho e já tem tipo gatilho mental e desvendando o cérebro do cliente, porque isso aqui eu já ministrei pro pessoal da Hive, né? Pro pessoal do meu time eu já fiz essas aulas, tá? Objeções você já preparou ou não? Objeções ainda não, Tá. tá? Mas vem lá na frente, logo depois na hora que a gente terminar o funil de vendas, Uhum. tá? É isso. Perfeito. Muito bem. Beleza? Então, ó, na semana que vem eu foco em fazer essa aula bônus. Talvez a Tá. aula bônus até para vocês seja uma coisa muito mais pum, 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 né? Muito rápida, assim, para vocês olharem e verificarem, falar, pô, legal, 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 bacana, achei bacana. E aí a gente faz já faz a aula 4 também semana que vem para poder adiantar aí. Essa Beleza. aula bônus
A aula bônus eu acho interessante, vai ser gravada também, né? A gente manda ela pro Fry para ele dar uma analisada e Beleza. ver se ele tem É, alguns pontos para Tá, colocar. combinado. verdade. Fechou. Fechou? Beleza. Valeu. Ô, Ao menos um dia para o lançamento. Isso aí. Obrigada, Canina. Tá? Obrigada, Vamos para Denis. cima, tá? Contem comigo. Super beijo. Valeu. Beijo, meninos. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.